Senhor este mês, esse final de ano, amém? Amém, amém, queridos, glória a Deus. Quero falar um pouco então, como eu prometi a vocês, a família, o corpo de Cristo. Quero ler a primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 3, nos versos 1 a 3. A primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 a 3, diz assim: Vede, desculpa, o velhinho tossiu de novo. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Verso 3: E qualquer que nele tem a esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Amém. João, ele fala algo aqui muito interessante. Eu quero introduzir esse assunto para que a gente comece a crescer nele. Eu não quero falar necessariamente sobre família, porque família a gente falou, mas eu quero falar a tônica do corpo de Cristo, a gente entender o corpo de Cristo verdadeiramente onde nós estamos. Então, essa primeira exclamação que o apóstolo João fala, ele diz assim: vede quão grande amor, ou que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Algumas versões, elas colocam até essa frase como uma exclamação, porque ele está realmente admirado. Ele fala: vede quão grande amor nos tem. Ele fica como que espantado de reconhecer ou de perceber o que Deus tem feito, ao ponto de nos chamarmos filhos de Deus. Olha que interessante, se você olhar todo o contexto da epístola de João, no capítulo 1, no capítulo 2, você vai ver que ele vem trazendo uma série de correções, uma série de alertas, não é? Então ele traz uma série ele traz aqui até como um termômetro para ver se nós estamos na palavra e assim por diante. Mas aqui, nesse momento, ele termina, não é? Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, não é? Mas nesse momento ele fala, a gente colocou como capítulo 3, ele fala como a exclamação, reconhecendo que esse momento de ele nos tornar filhos dele, não é? É algo muito glorioso. Apesar de nós mesmos, apesar de tudo o que fizemos, apesar do pecado do homem, ele nos tem concedido sermos chamados filhos de Deus. Eu queria que você repetisse para você mesmo, diga assim: eu sou filho de Deus. Amém. Agora repita para o teu espírito exultar dentro de você, diga: eu sou filho ou filha de Deus. Diga aí, amém. Então, como eu disse anteriormente, advertindo, e agora nesse momento trazendo uma realidade, uma exclamação tão maravilhosa. Então é como se a gente parafraseasse essa frase, ficaria mais ou menos assim. Ele diria assim: como é maravilhoso que nós, com todas as deficiências e imperfeições, somos e fomos privilegiados e honrados por Deus, ao ponto de Ele nos chamar de filhinhos, nascidos com um propósito divino. Que coisa linda, né? Então Deus, Ele não olhou para o pecado da humanidade, pelo contrário, Ele trabalhou na redenção através de Jesus, ao ponto de Ele nos unirmos nesse laço tão poderoso, tão maravilhoso. Esse laço, irmãos, que nos une nessa confraria, não é? Por assim dizer, confraria é uma reunião dos santos, não é? Essa união de crentes. Esse laço que nos une nessa confraria é o mesmo laço. Ele nos une um ao outro, mas ele também nos une a Cristo. Amém? Então você precisa pensar sempre na cruz. É a cruz, a estaca vertical, que veio o amor de Deus a nós. Amém? De cima para baixo. Mas a estaca horizontal é a estaca que fala do amor para com que nós devemos ter uns para com os outros. O amor de Deus é justamente esse. Ele alcança o seu coração, mas você precisa depois expressar uns aos outros. Olha que interessante. Então, Jesus,
ele se coloca e ele é colocado num dos seus ministérios como o primogênito dos irmãos, o primeiro dos irmãos. Ele é o primeiro que foi redimido, o primeiro que foi salvo. Por quê? Porque ele experimentou a condenação que era para mim e para você. A Bíblia fala que Deus o levantou dentre os mortos, amém? Ao terceiro dia, Deus o levanta dentre os mortos. Então ele é o primogênito. Ele ganhou um nome sobre todo nome no advento da ressurreição. Então ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. E o que é mais lindo você perceber agora é que a gente tem o mesmo Pai. O mesmo Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus que é o seu Pai. Amém? Amém, gente? Eu sei que você não tomou café, mas tira um glória a Deus. Isso aviva a sua alma. Não é para me alegrar, não. Se você ficar me olhando feio, eu vou pregar aqui 2 horas. Como vai demorar isso aqui? Não estou tranquilo. Se você fazer cara feia, se você tranquilo, eu estou preocupado com você. Você tem um espírito aí. Você precisa fazer ele reavivar. Aviva o dom que há em você, pelo amor de Deus. Você não é do gelo não, você é do fogo, pelo amor de Deus. Amém, gente? Então Jesus é o primeiro de muitos irmãos e nós somos filhos do mesmo Pai. É lindo isso, né? Saber que Jesus é o nosso irmão mais velho. Olha que texto maravilhoso de Romanos 8, 29. Ele diz assim, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Então a experiência pela qual você se tornou filho de Deus é uma experiência espiritual, misteriosa, entre aspas, não é? Por assim dizer, não se torna mistério para os que passaram para a fé. Olhe para mim, todos olhando para mim. O diabo quer tirar essa palavra do seu coração. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu fiz a barba, estou com um terno maravilhoso e penteei minhas sobrancelhas. Eu estou bonito hoje. Olhe para mim. Mais que bonito eu estou, é mais belo que eu, é a palavra que eu estou lançando a você o seu coração. Fica atento, porque o diabo quer roubar. Fica atento, olha para mim. A experiência pela qual você entrou na família é essa experiência misteriosa, mística, espiritual, que é justamente o novo nascimento. Quando você fala assim, Pai, eu recebo a Cristo no meu coração como meu único Senhor, meu Salvador, e eu sei que pela fé eu estou adentrando agora na família de Deus, no corpo de Cristo, amém? Então esta experiência te coloca como membro da família de Deus. Então não existe qualquer outro tipo de experiência. As religiões de fato não podem levar até Deus. Elas podem ser uma ferramenta se tiverem uma boa doutrina. Agora, o único que pode salvar é Jesus Cristo. Ele no seu coração garante. Então, quando você nasce de novo, sabe o que aconteceu? Você nasceu do Espírito, você nasceu da água, você é inserido na família de Cristo. E um membro da família de Cristo precisa considerar que você faz parte de uma família, de um corpo. E a gente não pode mais desprezar o corpo. É o braço horizontal. Eu não posso mais desprezar o corpo, porque se eu desprezo o corpo, João deixa bem claro, alguma coisa aconteceu no processo da salvação, pelo qual você não entendeu o que são seus irmãos. Irmãos, é muito sério isso. A gente começa a ler, e João tem essa revelação muito clara. Ele fala assim, você foi alcançado por Jesus. Amém. Agora, se de fato, esse é o mais importante, é o caminho principal, é o primeiro. Agora, se de fato você foi alcançado, você precisa considerar o corpo. Você precisa entender que Deus te colocou dentro de um corpo para um propósito. E onde a gente percebe isso? Na igreja local. Não tem um outro caminho. É a igreja local aonde você vai perceber o seu lugar no corpo de Cristo. Então você não se tornou
Você não se tornou somente filho de Deus, mas você se tornou irmão. Eu só queria que você olhasse. Não precisa falar nada não. Às vezes é meio chato, né? Ficar falando, fala para o seu irmão do seu lado. Eu tenho irmão que não gosta. Eu mando os outros falar, eu também não gosto quando eu estou sentado, né? Mas aí quando eu estou aqui eu me vingo um pouco. Mas só olha para a pessoa, só para você ver. Só olha para a pessoa da sua direita, da sua esquerda. Eu não sei se você está entendendo. São pessoas que Jesus, através do seu sangue, redimiu. São pessoas que fazem parte do corpo e você precisa amá-los. Você precisa ter comunhão com eles. Você precisa entender que você não só se tornou filho de Deus, mas você se tornou membro do corpo de Cristo. Amém? Você sabia que biblicamente, quando a gente lê alguns textos na Bíblia, a gente entende que todo o universo, todo o mundo, desculpa, o velhinho tossindo de novo. Todos os membros desse universo são filhos de Deus, por assim dizer, de uma forma da criação. Porque todos vieram de Deus, você entende isso? Mas a Bíblia deixa claro que existe o novo nascimento, pelo qual a família de Deus e o corpo de Cristo é distinguido. Nós não estamos distinguidos no sentido da soberba ou do desprezo às outras pessoas. Mas quando você é inserido no corpo de Cristo, é algo privilegiado. É um privilégio, é uma coisa maravilhosa. Você está incluído no corpo de Cristo. E quando você está incluído no corpo de Cristo, você precisa entender o seguinte: nós temos um bom Pai, nos deu uma família maravilhosa, só que nós precisamos ter uma consciência, aqui e aqui, de que tem membros da família que ainda estão do lado de fora. Duas pessoas entenderam. Vou falar de novo. A consciência que o cristão tem é de que tem membros ainda da família que estão do lado de fora. Agora 6 pessoas entenderam, que bom. Vou falar de novo para pelo menos 10 pessoas entenderem. Tem gente que é da família que ainda não está no corpo. Então a gente tem que ter uma consciência de falar, de buscar. Você está entendendo? Uma semente que você coloca, aquela semente certamente vai germinar, a pessoa vai desejar. A Bíblia, onde que a Bíblia, irmãos, nos distingue como família de Deus? João capítulo 1, não as epístolas, mas o Evangelho, João capítulo 1, verso 12, diz assim: ele veio para os seus, não é? Mas os seus não receberam. Mas o 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber os que creem no seu nome. É bem interessante que essa inserção é uma inserção sobrenatural, como eu disse, mística, espiritual, por assim dizer, misteriosa para os que são de fora, mas para nós é uma revelação, porque você é inserido no corpo de Cristo, amém? Então, como filhos, irmãos, olha só, você é adentrando no corpo de Cristo. Eu quero que isso cresça no seu coração. Às vezes parece que o pastor repete alguns conceitos, mas é segurança, como diz a palavra, é segurança para mim e para você. A Bíblia diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus e, por assim dizer, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que Jesus tem direito, eu tenho junto com Ele. Desculpa, eu preciso mover você, porque a gente não pode ficar quieto com uma palavra dessa. Não sorveteriano. Opa, desculpa, pode voltar. Glória a Deus, você tem fogo aí dentro. Tem fogo, a palavra tem que mexer com você. Tem que mexer com você. Irmãos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É uma doutrina tão forte você acreditar que tudo que Jesus tem direito, você tem também hoje. A nossa alma dá uma travadinha assim, porque a gente é religioso ainda. A gente fala, não é tão assim não, exagerou aí. Não, estamos assentados, a doutrina é ampla, é vasta. Estamos assentados, olha só, juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Irmãos, isso é uma base, é uma grande base que eu estou dando para você aqui, para a gente começar esse mês a falar sobre o corpo de Cristo. Entenda, é tudo pensado. Eu queria só que você entendesse, é uma base. Olha só, essa herança, ela inclui de estarmos com Jesus, ela inclui tantos privilégios, mas tanto privilégio,
que se você entendesse, você acha que a gente ia começar a correr, mas não ia correr só uma voltinha aqui, ia dar uma volta no bairro, que nem o Gustavo deu aquele dia, no quarteirão aqui, que nem um doido, né? Se a polícia passasse, ia pegar ele e levar para o manicômio. A gente precisa entender, é muito privilégio. Deus nos colocou em um lugar tão maravilhoso, e a gente vai ver nas Escrituras, vai ler nas Escrituras tanta coisa boa. Tanta coisa boa. E é tão interessante que para essas coisas boas, Deus concorda tanto que você viva todas elas, que Ele fala assim, olha, para todas as promessas que existem, eu já dei o sim e o amém. Não é isso? O sim e o amém. Ele fala assim, eu já concordei, já é para você viver. Irmãos, então eu não vou deixar de viver, eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Aleluia. Mas eu tenho que falar para você, as coisas não fazem mais minha cabeça, não faz. É legal ter coisas, mas irmãos, coloque isso de lado. Nada pode ser comparado às coisas que a gente vai receber no céu. Nada. Eu não fico mais encantado com glamour, com coisas passageiras. Se você me der, eu vou usar, vou estar bem grato. Se você quiser dar de Natal para mim um perfume importado, eu gosto. Pode ser aquele Aqua de Dieu, é lindo. Só que eu gosto do Eau de Parfum. O Eau de toilette eu não gosto porque é fraquinho. O Eau de Parfum, ele fica, sabe? Se eu passo um pouquinho aqui, ó, no barbicha, ele fica uns 7 dias, não sai. Então, se você quiser me dar um Eau de Parfum, tá bom? Repete comigo. Não precisa não. Eu vou usar com uma alegria, mas isso, se eu tiver que usar um Rexona também, está tudo bem, está tudo ótimo. Nada contra quem usa Rexona ou Dove, mas se eu tiver que usar água de colônia, está tudo bem. Sabe o que arde no meu coração? Eu quero que arda no seu vidas. Ó, não chegou 24 ainda, mas eu estava falando com o Senhor, eu estou mais apaixonado por vidas. Eu quero vidas. Aí a minha oração várias vezes o Senhor me lembra, e eu tenho orado aquele texto que diz assim, pede-me, eu te darei o bairro por herança. Eu estou pedindo, Senhor, me dá a Vila Ré para nós. Dá a Vila Ré para nós. Quero vidas. Eu quero vidas. Quero pessoas. Por isso que eu estou bem, assim, eu quero ficar bem sensível. E a gente entender, eu quero que você fique bem sensível. Eu sou o regente dessa orquestra, neste momento. Confia nas minhas batutas. A batuta é a madeirinha que faz assim, entendeu? Entendeu quando eu faço assim na sua bunda? É que você tocou errado, entendeu? Quando eu faço assim, ó, menos, é menos. Então confia, não fica chateado com o maestro, não. Mas eu quero que você nesse tempo perceba a coisa que mais vai trazer alegria para a sua vida. E eu quero participar disso, é encontrar o seu lugar no corpo. Irmãos, é o propósito. Entenda isso. É o que traz alegria e vida para você. Irmãos, não pode ser comparado com nada nessa terra. Nenhuma conquista material pode ser comparada. A conquista material, ela é secundária. Entenda isso. Ou terciária ou quaternária. Tudo que mais importa para a sua vida, onde você vai encontrar paz, poder, provisão, alegria, é quando você encontrar o seu lugar. Por isso que você precisa ser muito cuidadoso. É virtual, fica tranquilo. Você precisa ser cuidadoso. Sabe no que? Repare. Você precisa ser cuidadoso ao sair do corpo. Eu quero que esse temor caia no seu coração. Você precisa ser cuidadoso ao dizer, eu vou sair do corpo. Você precisa cair um temor de morte no seu coração. Quando você diz assim, eu vou sair. Tem um texto na Bíblia que é muito interessante.
eu não acredito, sinceramente eu não acredito que Deus tenha colocado você aqui sem propósitos. Ele de fato te colocou com propósitos. E o tempo que você está não é para encher uma cadeira ou fazer números ou para você engordar o dízimo da igreja. Não mesmo. O tempo que Deus está te dando comigo aqui é para que você alcance verdadeiramente o que Deus tem para você. E eu não estou enviando todo mundo mesmo, porque nem todos têm o chamado de serem enviados. Por isso que o corpo de Cristo, ele é um lugar sagrado para você crescer. E se Deus não falar claramente para você sair desse corpo e se agregar a outro, cuidado, porque a tua vida pode degringolar de uma forma assustadora. Tem pessoas que saíram porque não eram dos nossos. Eu vou ser mais ousado. Eu entendo isso hoje. Tem pessoas que saíram do corpo porque nunca foram do corpo. Mas eu tenho por revelação também, tem pessoas que não se agregaram ao corpo e eram para ter se agregado ao corpo. Por isso que essa santidade de você entender o corpo de Cristo, essa convivência, de estar no dia a dia, quando a gente faz um evento, não é para a gente colocar fotos no Instagram, mas é porque os movimentos, eles promovem encontros, eles promovem clareza de propósitos, eles promovem de fato e de verdade caminhos que Deus começa a abrir pela interação, pela vida, pela amizade uns com os outros. Irmãos, o corpo de Cristo é uma coisa muito sagrada. É uma coisa muito sagrada. Por isso que eu fico atento, porque o pastor também precisa ficar atento para o tempo dele, para o que Deus está falando. E se Deus começar a falar alguma coisa ao meu coração, eu preciso ficar atento ao tempo, ao modo das coisas. Mas a gente precisa ter um temor muito grande, porque se Deus te colocou aqui, Ele tem um propósito muito grande na sua vida. Amém? Pastor, mas eu sou só a unha do dedinho do pé. Pois é. Tenta arrancar a unha do dedinho do pé. A gente não consegue nem calçar o sapato, que era para calçar o sapato para ir pregar o evangelho. Todos nosso trabalho é honrado, é honroso. Tudo que você faz, quando você ora pelo seu pastor, é honroso. Eu posso não te chamar aqui, mas é honroso demais. Quando você toca, quando você canta aqui à frente, quando você serve, é honroso demais. Então entenda, você foi inserido numa grande família, uma família abençoada. E o primeiro nome que Deus te dá é Filho de Deus. Voltando ao texto de João, ficando na base do texto de João, ele fala: vede quão grande amor tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele te olha para você, desculpa o pleonasmo vicioso, ele olha para você e te considera filho. Ele tem um nome para você. E a gente vê esse texto muito interessante, que os filhos de Deus, eu estou considerando, como nós falamos há pouco tempo, toda a humanidade tem direito à filiação, se crer no nome de Jesus, amém? Agora, Jesus, ele declarou, lá em Mateus 23, verso 8, ele diz assim: vós sois irmãos. O 8:10 fala: só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus, e um só é o vosso mestre, Cristo. Deus é o seu Pai, o seu mestre é o Cristo, e nós somos irmãos uns dos outros. E você recebe um título, uma identidade poderosa, que se chama Filho de Deus. Tem que abrir aqui para pegar o negocinho. Filho de Deus é a sua identidade, mais do que o seu RG, mais do que tudo que importa. Você tem um nome na família de Deus. Você já imaginou que Deus te olha? O mundo espiritual te olha e ele fala: eita, não mexe, porque ali vai uma filha do Deus vivo.
ali vai um filho do Deus vivo. Agora eu pergunto, se um filho do Deus vivo e uma filha do Deus vivo é calado, é quieto, é amedrontado, é ligado demais nas coisas deste mundo, eu pergunto, cadê o seu poder? Cadê a sua autoridade? Você já tem um potencial muito grande dentro de você, e eu quero que você considere isso, eu quero que a gente relembre isso, nesse momento tão especial, tão feliz, que é celebrarmos a nossa unidade, primeiramente com Deus, porque foi estabelecido através de Cristo, amém? Entenderam? Você pode dizer assim, eu sou um com em nome de Jesus. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!